Olá a todos, então vamos para mais uma aula, dessa vez sobre o Kant, né, sobre um outro aspecto da obra do Kant, uma aula já disponível sobre o aspecto metafísico e epistemológico da obra do Kant, e hoje eu vou falar sobre a parte ética. Toda a ética kantiana aparece primeiro nessa obra, aparece em duas obras centrais, né, na Crítica da Razão Pura, da Razão Prática, e também na Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E nessas duas obras, o Kant está abordando o problema de como formular princípios universais para a moralidade. O Kant lembrando que o Kant é um dos filósofos centrais da modernidade, é um filósofo cuja obra trata de vários problemas que demarcam todo o desenvolvimento do período moderno, e o Kant tem em toda a sua obra ele lida com vários desses problemas e oferece soluções para muitos deles, inclusive o da ética, que é o tema da aula de hoje. Então, o que o Kant quer fazer nessa obra? Primeiro, ele quer resolver um problema colocado por Hume, David Hume, filósofo escocês, também do mesmo período, e o Hume tem dois argumentos principais contra dois desafios, digamos assim, para qualquer teoria ética ou para qualquer sistema moral. Então, o primeiro problema que o Hume coloca é o que se chama de falácia naturalista, ou o problema do é-deve. O Hume diz que não é possível inferir que uma ação deve ser feita simplesmente porque ela é feita. Então, só porque as pessoas agem de um determinado modo, eu não posso inferir que as pessoas devam agir de um determinado modo. Então, só porque as pessoas, chamam bolacha de biscoito ou biscoito de bolacha, eu não posso inferir, eu não posso argumentar que as pessoas devem chamar aquilo da mesma forma. Ou seja, só porque as pessoas usam camisa vermelha às sextas-feiras, isso não implica que elas devam usar camisa vermelha às sextas-feiras. Então, do fato de que as pessoas agem de um determinado modo, não se segue que elas devam agir daquele modo. Então, existe uma divisão entre sentenças descritivas, entre fatos descritivos, entre descrever comportamento e prescrever um comportamento. Só porque eu tenho um conjunto de descrições sobre como as pessoas agem, isso não implica que eu possa afirmar como elas devam agir. Então, dado o fato de que as pessoas agem de certo modo, como podemos sustentar que elas devam agir sempre de tal modo? Então, esse é o problema. Como concluir sentenças normativas, sentenças que possuem um deve na sua formulação, a partir de sentenças descritivas. Então, esse é o primeiro problema que o Hume coloca. O segundo problema é o fato de que o Hume afirma que o motor principal de qualquer ação é o desejo. De que a razão sozinha não é suficiente para motivar uma ação e que, portanto, apenas o desejo é o fim de toda e qualquer ação. Então, o Hume vai dizer que todo raciocínio ou qualquer deliberação é sempre sobre os meios para realizar um desejo, que é colocado como fim, que motiva a ação. Então, o papel da razão é só sobre os meios para alcançar o desejo, e nunca sobre o fim. Então, esses são os dois problemas que o Kant quer tratar na Crítica da Razão Prática e na Fundamentação. Então, ele elabora uma estratégia para isso. O Kant vai dizer, olha, a falácia naturalista não é o problema maior, o problema do é-deve aqui não é o problema maior. Por quê? Porque ainda que eu resolva esse problema 1, eu ainda tenho que mostrar que a razão não é só não apenas delibera sobre os meios para realizar os fins que seriam desejos. Então, o Kant vai dizer assim, a tese do Kant, a estratégia, diz, olha, se a gente refuta o problema 2, e, portanto, a gente mostra que a razão não é só um meio, a razão não só delibera sobre os meios, mas a razão pode ser um próprio fim para a ação, nós mostramos que existem razões objetivas para o agir. E que, portanto, segundo Kant, isso dissolveria a falácia naturalista. Isso mostraria que eu posso concluir sentenças normativas
né? Ou eu posso utilizar sentenças normativas independentemente das descrições, independentemente do conjunto de descrições que eu tenho. Então, para o Kant, isso mostra que a moralidade ganha uma base independentemente daquilo que é, né? Independente daquilo de como as pessoas se comportam. Tá. Então, o Kant tem essa divisão entre a razão teórica e a razão prática, né? A razão teórica é algo que guia a crença, seria o motor, seria o farol das crenças, né? E possui a verdade como objetivo, enquanto a razão prática é algo que guia a ação. A ação, para o Kant, deve ter sempre a justiça como objetivo. Então, a função da ética é justamente determinar quais são as ações que são justas e as ações que são injustas, né? E formular critérios para isso. Então, o objetivo da razão prática, né, é formular imperativos ou normas, né? E na medida em que a gente escolhe os imperativos corretos, a gente obtém o sistema moral adequado, né? Então, a função de toda razão prática, a função de toda ética, a função de toda moral é escolher os sistemas morais, é escolher o conjunto de imperativos, o conjunto de regras, o conjunto de leis que vai governar as nossas ações e que, portanto, vai nos conduzir à justiça, né? A sociedade, o conjunto de ações que respeitam determinada norma moral vai acabar fazendo com que a justiça seja alcançada, né? As ações se tornem justas e, portanto, a sociedade não colapsa num conjunto de injustiças. Então, o Kant vai fazer uma distinção entre os imperativos hipotéticos e categóricos. Tá? O que seria um imperativo hipotético? São aqueles que são caracterizados pela presença de um condicional antecedente, né? Ele é caracterizado pela presença de um se então. E eles são sempre motivados por inclinação. Então, um exemplo seria, se eu quero beber água, então eu vou até a geladeira. Tá? Então, esse imperativo hipotético tem um fim mais um meio, né? O fim seria o antecedente, né? Se eu quero beber água, está aqui o fim, eu quero beber água, então, né, a razão entraria aqui da forma como o Hume descreve, né? O meio seria o consequente, né? Então, o que o Hume estava dizendo, na verdade, é que todos os imperativos são sempre hipotéticos, né? E o Kant vai dizer que não, que há uma outra classe de imperativo que se chama o imperativo categórico, né, que são aqueles que afirmam algo com a presença de um deve, né? Eles afirmam como você tem que agir, eles prescrevem uma lei, eles determinam uma norma, né? Então, esses imperativos que são chamados categóricos, eles não dependem de qualquer inclinação ou necessidade específica e possuem a presença de um deve, né? Então, o Kant quer encontrar nesses imperativos categóricos, no imperativo categórico, uma lei moral que não depende de qualquer inclinação, né? Ela diz como você deve agir em qualquer situação. Não é só quando você tem vontade, não é só quando você se sente à vontade para tal, etc, etc. Né? São normas que dizem que você deve agir sempre daquele modo, independentemente do contexto, independentemente da situação, independentemente da tua inclinação. Tá? Então, Kant tem várias formulações, né? Mas a ideia aqui é que o imperativo categórico ele é sempre válido em função da sua forma, né? A racionalidade impõe a necessidade do imperativo categórico, ele é determinado a priori, né? Portanto, ele não depende de qualquer impulso sensível e eles são sempre necessários e universais. Então, todos os imperativos também seriam derivados de um único imperativo e é o que eu vou apresentar aqui agora, que seria a formulação central do imperativo categórico. Todos os outros seriam apenas consequências dessa primeira formulação. Então, a primeira formulação do imperativo categórico, que o Kant chama de lei moral também, diz que age sempre de tal modo que a máxima da tua vontade possa se tornar princípio de uma lei universal, né? Diz que você tem que sempre agir de um determinado modo, né? Numa situação em que você não sabe se sua ação vai ser moral ou não, você tem que buscar agir de modo que o princípio da tua ação possa ser universalizado, né? Então, isso de uma forma... de outro modo, a gente pode dizer que você sempre tem que buscar perguntar, ok, eu gostaria que os outros agissem da mesma forma, né? Então,
Um exemplo que o Kant utiliza também é dizer, olha, imagine que você encontra dinheiro em outra pessoa e você pensa, olha, acho que eu não vou devolver, eu acho que eu vou ficar, né? Então, o imperativo categórico diz assim, olha, será que eu gostaria que todas as pessoas no mundo agissem sempre da mesma forma quando encontrasse o dinheiro de alguém, o dinheiro ou algo que pertence a alguém, né? Então, Kant vai dizer que se a tua máxima, né, se a tua intenção não pode ser universalizada, então é porque a tua ação é imoral, né? A ação não é justa. Okay? Então, ele faz uma distinção entre as ações por dever e as ações conforme o dever, né? Então, as ações conforme o dever não são ações justas, tá? Então, pensa no sujeito que doa para uma instituição filantrópica só porque ele gostaria de ganhar publicidade com aquilo, né? Então, ele é rico, doou dinheiro para uma instituição filantrópica, isso vai beneficiar muitas pessoas, mas ele está fazendo com a mera intenção de de conquistar algum prestígio. Isso, para o Kant, é uma ação conforme o dever, né? Ele fez algo que é correto, mas ainda assim é uma ação injusta, porque a intenção, né, a máxima, né, não pode ser universalizada, né? A gente não quer que as pessoas ajudem umas às outras simplesmente para ganhar prestígio, simplesmente para ganhar algo em troca, né? Então, a ação só pode ser justa na medida em que a pessoa pensa, ok, eu vou doar aquele dinheiro porque é o meu dever fazer isso, né? Então, Kant vai dizer que se há imbuído na tua ação qualquer intenção ulterior, né? Se você faz pensando em ganhar algo em troca, ou se você faz esperando obter qualquer benefício, então a tua ação é injusta e, portanto, ela pode até ser conforme o dever, mas ela não é por dever e, portanto, a tua ação é injusta, é imoral, tá? Então, o valor moral da tua ação sempre depende da tua intenção, né? Da máxima que motivou a tua ação e que você olha e diz, beleza, eu gostaria que todas as pessoas agissem desse modo sempre, né? Se a máxima não respeita, se a intenção é claramente uma intenção ruim, né? Uma intenção para ganhar algum benefício, etc, etc, então a ação não pode ser universalizada e, portanto, ela seria injusta, tá? Então, são as ideias básicas da ética kantiana. Tudo se resume a entender bem qual que é a formulação aqui do imperativo categórico, e isso é um tema, né, sempre recorrente aí na prova do Enem, né? Já caiu questão sobre isso, e é isso, até a próxima.